Mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 42, no serviço mediúnico. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, 1 Coríntios 12, 4. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de fenômenos, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que as explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificamente deveres pela mão firme daquele que se constituiu em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para os esclarecimentos, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Amigo Jesus, mestre de nossas vidas, agradecemos a oportunidade do encontro dessa noite e possamos aproveitar ao máximo as lições que aqui vamos aprender. Envolva cada um desse grupo, Senhor, em vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio. Envolva nossa querida irmã Aila, para que possa trazer para nós um pouco do seu aprendizado. Que elas receba do Senhor as bênçãos de que necessita. Agradecemos por tudo, Jesus, que nos dá, e agradecemos também pela oportunidade desse encontro maravilhoso. Agradecemos, agradecemos, agradecemos sempre. Por tudo. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Hoje nós estamos com um estudo especial com a nossa irmã Ila, que ano passado abriu esse grupo do estudo das cartas de Paulo. Nós somos muito gratos, irmã, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e por você estar conosco essa noite, que é o mesmo horário do nosso estudo e acabou coincidindo
essa disponibilidade sua. E a mensagem de hoje, né, que a gente leu. Oi, cuidado com o áudio aí, gente. E a mensagem de hoje que a gente leu, né, ela é como se fosse assim, a gente segue a programação do livro e acabou saindo a mensagem da Epístola aos Coríntios, foi muito bacana. Então é mais um pontinho de luz aí, dizer que a gente está no caminho correto. Irmã, a palavra é sua, fique à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, a gente vai ter a parte das perguntas também, que vocês já enviaram para mim, eu já coloquei aqui, para a gente depois espremer a irmã Ina, para a gente poder obter mais sabedoria, tá bom? Irmã Ila, muito obrigado, já agradecendo pela sua disponibilidade e pelo seu carinho. A palavra é sua. Obrigada, boa noite. E obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Será que você coloca aí permissão para eu expor só uma página de Word mesmo, só para vocês acompanharem mais ou menos o que eu vou falar? Eu não sei se tem aqui a permissão. Acho que vê se tem permissão aí, porque aqui não tem nada delimitando, não. Tá bom. É porque onde tem aí no cantinho, apareceu já tem para assim, nós. que tem um triângulo, mais um quadrinho, tem um triângulo, um quadrado e um círculo, que é ali que a gente dá a gerencia, né? Sim, isso. Quem pode fazer o quê? Mas está Que é permitido. ótimo. Tá bom. Então, aí o tema foi esse, né? Então, só dar aqui umas pinceladas para a gente poder conversar. A importância da Epístola aos Coríntios para o movimento cristão. Isso. E, bom, então, queria falar dessas epístolas de um modo geral, como que elas foram importantes, não só para a comunidade de Corinto, né, mas para o cristianismo de uma maneira geral, né? Então, primeiro, né, através dessas cartas, nós adquirimos uma compreensão mais profunda do contexto social, cultural e religioso em que o movimento cristão primitivo estava tomando forma, né? Porque essas cartas, elas vão ter vários conflitos, vários desafios que vão ser aí trabalhados, né, por Paulo. Paulo vai tentar encontrar soluções para esses problemas, e aí acaba se revelando, né, que a coisa não era fácil, assim, porque não havia uma doutrina sólida, né, não havia coisas escritas. O que havia era que Jesus falou, né, que ele ensinou, ele fez isso verbalizando, aqueles que estavam mais próximos ouviam, né? Alguma coisa era anotada, mas era anotada possivelmente em aramaico, ou só uma pequena anotação. E essas cartas de Paulo são, assim, as primeiras orientações que são consequência dos ensinos de Jesus, mas eu não sei se vocês entendem, que Jesus falou para o pessoal da Galileia, né? O ministério dele foi todo na Galileia, e só quando estava próximo mesmo de ser crucificado é que ele passou alguns dias falando na Judéia, lá em Jerusalém, mas tudo foi feito na Galileia, num ambiente rural. E aí o cristianismo se expandiu através de Paulo, principalmente, para o mundo greco-romano, para as cidades, as grandes cidades. Então, é um ambiente totalmente diferente daquele no qual Jesus falou. Tem mais ou menos uns 20 e poucos anos depois da morte de Jesus.
Então, são outros desafios. E para esses desafios específicos, não havia nada escrito, nada que pudesse orientar. Então, uma doutrina, né? Quer dizer, porque a doutrina, toda a doutrina, ela é baseada num ensinamento que geralmente foi verbalizado, foi feito de forma oral, né? Então, a doutrina é tentar colocar aquilo que foi o ensinamento em um novo contexto, em uma nova época. Então, ela se baseia no ensinamento, mas ela já é algo mais do que o ensinamento, né? O ensinamento não previa certas coisas. Por exemplo, o ensinamento de Jesus não prevê como que eles vão agir quando alguém que não é do judaísmo for introduzido na comunidade cristã. Que tipo de coisa eles terão que dizer, como terão que fazer. Não. Uma coisa é evangelização, outra coisa é falar desse amor de Deus, essas coisas todas, que é o evangelho, né? A boa notícia. Ensinar essa fraternidade e tudo. Mas aí, quando as coisas estão acontecendo, né, coisas diferentes daquilo que eles viviam, eles têm que encontrar isso numa reflexão e num desdobramento do evangelho para se tornar doutrina, né? Então, essas cartas, elas revelam que esse contexto social, cultural e religioso dessa época, né, de 20 anos após a cruz, é diferente, né? É um ambiente que não é um ambiente rural, não é o ambiente do aramaico, da cultura hebraica, não é aquele ambiente da Galileia. Então, por essas cartas, pelos problemas que as cartas vão tratar, que se sabe disso, com certeza, né? Então, essas cartas fornecem informações valiosas sobre os desafios e conflitos que a comunidade cristã primitiva enfrentou e como essas demandas foram enfrentadas de forma teórica e prática, que aí é que está, né? Então, aqui nós estamos vendo, assim, a importância delas para o cristianismo, de um modo geral, o cristianismo daquela época, né? O movimento cristão da época, né? Então, desafios surgiram, conflitos surgiram, e aí, como resolver, né? Como enfrentar esses desafios de forma teórica, que é construindo uma doutrina, né? Que se baseava no ensinamento de Jesus, e de forma prática, como é que eu conduzo a minha vida? Como que o cristão vai levar a vida daqui por diante, que não pode ser mais do jeito que levava antes, porque antes servia aos ídolos, né? Tinha muita assim, permissão para o âmbito da sexualidade e outras coisas, que a turma lá do início, a turma do judaísmo, não tinha esses problemas, né? O problema do judaísmo era o legalismo, era a rigidez, era lei para isso, lei para aquilo outro, que acabava excluindo pessoas, né? Certo? Que dava ênfase mais aos doutores da lei do que os simples, mas não tinha essas coisas de libertinagem, de idolatria, de serviço aos ídolos, não tinha isso, né? E por isso também não tinha esses conflitos, tinham outros conflitos, mas não tinha esses que a comunidade estava vivendo agora, que a gente fica sabendo por essas cartas, né? Então, isso aí foi muito importante, porque aí foi sendo construído esse corpus teórico, né? Essas orientações doutrinárias, e também as orientações no âmbito da moral, né? Como colocar isso em prática na vida, né? Que mudança de vida se deve ter, né? Então, isso foi importante, porque foram desafios do âmbito da teoria que levou a
a construção de uma doutrina, e no âmbito da prática, de saber, no nível da moral, né, o que condiz e o que não condiz com um cristão, para a vida de um cristão, né. Então, as epístolas aos Coríntios revelam desafios da igreja primitiva para lidar com questões sociais. Tem a questão da pobreza, né, porque o ambiente greco-romano não estava acostumado ao auxílio ao pobre, né, isso era uma coisa estranha, né. As questões culturais também, né, que eles, questões de honestidade, questões de família, né? Como é a família, de dar bom testemunho. Então, tinha questões morais, éticas complexas, não é? Para tratar. Então, isso aí, o que era ser cristão, na realidade, era estabelecer critérios da identidade, né? Que é realmente ser cristão, é seguir Jesus Cristo, tá? E como é que isso é na vida, né, da pessoa. Então, era dizer o que realmente significa ser um seguidor de Jesus. Tem coisas que não condizem com o seguimento de Jesus. E também um testemunho, né? Porque nem sempre se pode evangelizar falando, né? Mas se deve evangelizar com um testemunho de vida, né? Com a vida correta e tudo. E fazer isso num mundo antigo, greco-romano, que essa postura cristã era muito estranha. Muitas vezes ia na contramão mesmo da forma como o Império Romano se organizava, né? E todas essas pessoas estavam dentro do Império Romano. Outra coisa também é o impacto, né, que a mensagem do Evangelho causa, porque os coríntios, aparentemente, eles entenderam o Evangelho e quiseram ser cristãos. Mas aí, depois que Paulo sai, é que a gente vê que essas coisas não estão muito claras, né? Porque eles começam a rivalidade, começam as questões da imoralidade, começa a achar que, por exemplo, Paulo diz que eles têm que mudar de vida, e eles perguntam, tá legal, como é que eu me visto, com que roupa eu vou? Eu cubro a cabeça, não cubro a cabeça, né? Então, entende que mudar é uma coisa externa, né? Enquanto que é uma coisa interna. Então, há um impacto. Aparentemente, aqueles que se diziam cristãos ainda não entenderam as consequências, né, dessa fé na vida delas. Então, o cristianismo foi se espalhando, foi encontrando as pessoas, e as pessoas foram dizendo, que mensagem linda, foram aderindo, mas não sabiam as consequências que isso ia trazer, né? Então, à medida que o evangelho foi se espalhando e ele foi se enraizando mesmo, ele foi desafiando normas sociais existentes, como a escravidão, como o adultério normalizado, né, como o incesto e várias outras coisas que eram comuns e que não condizia, né? O infanticídio, o aborto, né? Então, esse tipo de realidade que não existe entre o judaísmo. No judaísmo, nem sequer se menciona aborto, porque não era uma prática, né? Nem infanticídio, né? De matar a criança nasceu, mas eu queria era homem, veio mulher, então, pode jogar fora, não quero não, né? Então, esse tipo de coisa eles não viveram antes, eles foram viver quando a comunidade cristã veio de diversas... Então, eles não... Acho bonito o evangelho, mas não sabe que não pode fazer mais isso.
Então, isso vai ser mostrado aí aos pouquinhos. Agora, para a comunidade de Corinto, né? Qual o impacto das cartas na comunidade de Corinto? A gente viu que a importância, né, dessas cartas para a comunidade de Corinto. Então, acho que para a comunidade de Corinto foi onde Paulo mais escreveu, né? Ele menciona várias cartas que não foram conservadas, infelizmente, né? Essas cartas não foram copiadas, só chegou o que foi copiado. E essas cartas que ele menciona não foram copiadas, né? Então, você está na primeira carta aos Coríntios e Paulo fala, aquela carta que eu enviei para vocês falando isso e isso, aí você diz assim, peraí, eu estou lendo a primeira aos Coríntios, então que carta é essa, né, que ele está falando? Então, que existiu outras correspondências, que ela é primeira para nós, porque aqui nós tivemos foi o primeiro, né? Mas ela não é a primeira carta aos Coríntios que Paulo escreveu. E ele fica mencionando várias coisas, né? Ele diz assim, agora eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram, né? Então, tem correspondência dos Coríntios para Paulo também. E a gente, que será que eles perguntaram? Né? Então, como fala de casamento, de se vai casar, não vai casar, e essas coisas todas, então a gente imagina que foi mesmo essas questões dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos afetivos. Então, qual a importância dessas cartas para a comunidade de Corinto? Então, isso aí é muito interessante, né? Porque elas abrem, assim, uma visualização, a gente consegue visualizar, vendo as cartas, 2 cartas que foram conservadas, assim, como vivia a comunidade, né? Quer dizer, é quando Paulo vai tratar de problema por problema que você diz, meu Deus, é demais, porque já existe na literatura fora do Novo Testamento, existem opiniões, né, sobre Corinto e como se vive em Corinto, que é uma bagunça, né? Então, Platão mesmo já tinha uma péssima opinião a respeito de Corinto por causa da questão da libertinagem, que era um escândalo para aquela época, imagina, em se tratando de cristianismo, né? Então, Platão já acha que eles são muito libertinos demais, né? Então, veja. Então, nós temos, assim, nós sabemos que havia em Corinto divisões, disputas, né? E muitas preocupações com a doutrina e com o modo de agir, né? A praxis cristã, o modo de agir. Então, Paulo menciona diversos tipos de pessoas. Então, tem pessoas pobres, pessoas ricas, né? Tem pessoas que são mais... têm mais acesso à cultura, ao conhecimento, no sentido filosófico, né? E tudo. E tem pessoas que não têm, né? Tem desentendimentos, tem tensões, tem imoralidades, tem de tudo, né? Então, a gente vai ler e diz assim, poxa, esse pessoal é cristão, mas a identidade não estava tão clara assim. Então, a identidade cristã, mesmo que é ser cristão, veio a partir desses problemas, da tentativa de resolver esses problemas, né? Então, nós temos lá em Corinto uma dicotomia entre fé e vida, não é? Quer dizer, as pessoas creem em Jesus, mas a vida delas continua uma loucura, né? Então, questões como imoralidade sexual é tratada, né? O papel das mulheres na igreja, o que é possível elas fazerem, não fazerem naquela época, né? Que papel é o delas? A gente tem que tomar muito cuidado para entender bem, né? Essas orientações que Paulo dá a respeito das mulheres. Tem essa natureza dos dons espirituais que foram lidos hoje, né? Tomar cuidado, que o pessoal é muito da ostentação dos dons, de valorizar certas coisas. Não é todo dom que tem a mesma hierarquia, né? Um dom que está a serviço da maioria, ele é um dom
que deve ser posto mais ênfase nele, né? Agora, um dom que vai servir só para a pessoa se projetar, e não é, né? Não se deve dar tanta ênfase, né? Então, a pessoa entrar num transe, ou a pessoa, como é que eles falam? Repouso, né? Quando a pessoa entrar num transe, cair, ficar inerte, né? Isso chama muita atenção, isso aí não é tão importante quanto curar, quanto a profecia, né? A profecia é falar a mensagem espiritual. O profeta quer dizer o porta-voz, né? Teria a questão mediúnica, né? Das diversas mensagens. E aí, também é preciso disciplina, não é porque Cristo nos libertou de uma rigidez que a comunidade cristã tudo é permitido, tudo é uma bagunça, não é assim também, né? Então, isso aí mostra que a fé, ela tem que se expressar num estilo de vida, né? No modo de viver, não pode, eu tenho fé, mas eu faço tudo que é loucura, e não está certo, né? Então, a importância da unidade, né? Paulo fala muito que se Jesus for o centro, aí as pessoas estão unidas. Se não, tem os grupinhos de fulano, de beltrano, de ciclano, não é? Então, a questão do desenvolvimento da doutrina, é preciso explicar o que é ressurreição, o papel de Cristo na história da humanidade, a questão do Espírito Santo no processo de santificação, né? Porque nas comunidades primitivas, a função do Espírito Santo é ir nos transformando, né? Fazendo aquela reforma, né? Em nós, na nossa vida, e que eles chamam isso de processo de santificação, né? Então, eu vou vencendo as barreiras, vencendo as minhas questões, né? E vou melhorando, né, cada dia. Então, isso aí é um processo de santificação. E é um processo que dura a vida inteira, não é? Então, a pessoa recebe o Espírito Santo para iluminar, dar a iluminação interior para ir fazendo sempre esse questionamento, até que ponto eu estou cuidando dessa iluminação interior, né? Dessa mudança de vida, dessa conversão contínua, né? Mudança de vida contínua. Então, também a gente vai ver aí a importância, tudo isso aí é a importância das cartas aos Coríntios para a comunidade mesmo de Corinto, e para nós hoje também, né? Então, o papel da liderança e orientação de Paulo, né? Eles romperam com Paulo, eles não quiseram saber da orientação de Paulo, porque eles queriam continuar vivendo como estavam, mas Paulo não desistiu deles, não desistiu jamais, e ele continuou agindo como um pai espiritual, às vezes ele chama até de mãe, para não deixar eles se perderem, né? Porque não adiantava nada eles terem um nome de cristão, de que seguiam o evangelho, e ter uma vida totalmente louca, né? Então, Paulo foi orientando para que eles também tivessem essa sabedoria de como conduzir a vida deles. Uma sabedoria teórica, entender a mensagem de Jesus, e uma sabedoria prática, colocar essa mensagem na vida. E também outra importância, né, é a necessidade contínua de orientação das lideranças, né? Porque se a liderança comunitária ela está bem, ela está enraizada no evangelho, então essa liderança ela vai conduzir todos os demais do grupo, né, no rumo certo. Agora, se parte da liderança o erro, né, então, aí, ou vai haver um rompimento daqueles que querem alguma coisa mais, né, com maior fidelidade, vão formar um grupo,
e o outro vai continuar naquela bagunça, e Paulo não quer isso, não quer essa comunidade fragmentada, ele quer que ela continue unida, né? Então, ele trabalha com a liderança. E aí vai aparecer a família de Cloé, que é fiel a Paulo, que leva, né, informações a Paulo do que está acontecendo, não é? E ele não esconde que foi a família de Cloé que o informou, não é? Dizendo que confirma essa família nessa liderança, né? E que eles estão corretos em querer o melhor. Né? Então, assim, para a gente encerrar esse primeiro momento, né, que a gente está passando da minha hora, também a questão dos sofrimentos, os sofrimentos que Paulo vai passar, né, por causa desses problemas, sofrimento da comunidade dentro desse mundo greco-romano, né, a dificuldade de ter essa identidade, de ter esse lugar, né, dentro dessa cultura, que é tão diferente da mensagem cristã, né? Então, eu queria encerrar com isso aqui. As epístolas aos Coríntios também ilustram a desenvoltura, a adaptabilidade, a versatilidade e a resiliência da comunidade cristã primitiva, à medida que seus membros procuravam aplicar os ensinamentos de Cristo aos desafios e circunstâncias únicos que enfrentaram no contexto diversificado de Corinto. Né? Lembrando que, até geograficamente, Corinto é problemática, porque ela tem 2 portos, né? E a cidade que tinha porto era uma cidade que era dada a muitos, digamos assim, como diria a minha mãe, as casas da luz vermelha, né? Os bordéis. E aí ela tem 2 portos, né? Um do lado e outro do outro. Então, tem o Istmo, né? Que liga a península, né, do Peloponeso ao continente, né? E que a península, a diferença entre a península e a ilha é porque a ilha é totalmente solta, né? Da parte continental. E a península tem um rabinho, né? Assim, tipo uma ponte, né? O istmo que liga com a parte continental. E aí, porque tinha este istmo, tinha os 2 portos, né? Tinha de um lado e tinha do outro. E aí complicava. Então, basicamente isso, assim, só para a gente iniciar a conversa, né? Vou parar aqui. E aí a gente conversa agora. Irmã, dentro, assim, não estava nem programada essa pergunta não, mas quem quiser só levantar a mão, a gente dá a voz aqui. Mas dentro da visão das cidades que Paulo fundou igrejas e se dedicou a essa evangelização, Corinto foi a cidade mais desafiadora para ele, talvez mais do que Roma? Poderíamos dizer, afirmar isso aí? Foi mais desafiadora, porque tem a ver com os colaboradores, não é? Então, em Roma, ele tem lá uma colaboração de Áquila, Priscila, não é? Ele tem o pessoal mantendo a fé. Então, claro que Roma é um desafio, porque é a capital do império. Sim. Né? Mas Roma também tinha muitos judeus, tinha pessoas que admiravam a parte moral do judaísmo, não é? Mas não se convertia ao judaísmo por causa da circuncisão, de todos os ritos, todas as exigências que tinham. Mas as pessoas, assim, tinham um coração vinculado já de admiração da religião e do Deus de Israel, que era um Deus que tinha exigências. Né? Você tem que ver o seguinte, que os deuses da religião greco-romana, eles são piores do que os seres humanos. Então, eles têm pecados, né, muito mais graves do que os seres humanos, o que leva os seres humanos a ficarem à vontade,
né? A fazer essa permissão. Os deuses É, traem, ficam porque com a os mulher do deuses outro, traem, roubam, os matam. deuses, né, matam, os deuses causam guerras, os deuses são egoístas, os deuses se divertem às custas daqueles que são menores, né? Então, eles debocham, né, dos outros, eles acham que tem que se dar bem, que tem que... Então, essas coisas todas estão lá. Então, quem tinha assim, um coração de buscar as virtudes não se exemplava nos deuses, né? Então, por exemplo, o pessoal da filosofia não se exempla nos deuses, não quer saber desses deuses. Não são praticamente religiosos, porque os deuses são pior do que eles, né? Então, eles buscam as virtudes e tudo, e encontravam, né, na religião de Israel, na parte moral, né, que nós temos o filósofo Filo de Alexandria, que é um judeu, que tenta tirar a parte moral do Antigo Testamento e escreve em grego para que né, aqueles que não são judeus possam admirar a religião judaica. E aí eles se admiram muito disso, mas eles não se sentem à vontade para passar para o judaísmo. Então, nós temos essa turma em Roma, né? Nós temos uma turma Mas Roma tinha que mais judeu do que Corinto, então, né? tinha um grande contingente de judeus, tanto que Nero resolveu expulsá-los todos de lá, né? E eram muitos. Então, essa turma aderiu muito, né? E mesmo do ambiente romano, muita gente aderiu, né? Das gens romanas. E nós tínhamos que ver que era um momento que eles estavam vivendo, assim, de muito vazio existencial, né? Porque o povo romano era muito bélico, então eles conquistaram muito, eles fizeram muitas guerras. Mas aí não, Cláudio decretou a Pax Romana, né, que Roma não vai mais fazer guerra a ninguém. Então, eles passam a perseguir certas pessoas, e aí isso não é a mesma coisa, né? Um soldado lutar contra outro soldado de um país rival é uma coisa. Matar mulheres e crianças e idosos e aleijados, né? Não é interessante, né? Então, esses jogos no Coliseu eram muito sádicos e acabavam não preenchendo nada. E Corinto não tem essa coisa judaica, né? Não tem Essa raiz, né? essa raiz, essa coisa. Não, Corinto é famosa no Império todo porque lá tudo é permitido. A Né? gente chegou até a estudar e descobrir que existia o verbo corintizar, né? Que era se Exatamente. prostituir, se Exatamente. corromper, né? Então, quer dizer, a cidade era uma cidade onde Paulo conseguiu fundar uma igreja no meio dessas sombras todas, essas trevas todas, realmente Isso. a gente vê como que a missão dele foi árdua, né? E aí é que está que aparentemente eles gostaram de ouvir a evangelização, mas achavam que não iam ter que mudar nada no estilo de vida. Queriam mudar externamente, né? Irmã, tem algumas perguntas, até acho que é mais light, mas tem algumas perguntas mais capciosas aqui. Vamos pelas mais difíceis logo. Algumas me desculpe, eu não anotei quem me mandou, que eu fui copiando, mas vamos lá aqui, ó. Apesar que a senhora falou, mas eu vou registrar aqui, tá? Qual a importância diretriz da carta aos Coríntios para o movimento cristão atual? O que ela contém que as outras não possuem? Então, essa coisa de que a vida da gente tem a ver com aquilo que a gente crê, isso é uma coisa óbvia, mas não era para todo mundo e hoje não é. Então, nós temos aí pessoas que fazem parte até de liderança de grupos religiosos que causam escândalos. Sim. Né? Então, temos o problema da pornografia, o problema da pedofilia, né? Do ambiente católico e não católico. Né? Nós temos várias coisas que a pessoa faz até, às vezes, parte da liderança e aí pratica,
não coloca o existir, a vida, de acordo com aquilo que crê, né? Então, então isso aí é muito forte, né? A fé, ela é algo que se pode ver, no modo como a pessoa vive. Isso aí E é o em que um Paulo ambiente pregava, né? E que Paulo pregava, a fé para ele é a fé viva, é aquela que vai sair vivo. da sua atitude, do seu comportamento. Exato. Isso aí é atual sempre. E nunca foi tão atual, né? Pois é. Porque, infelizmente, as ferramentas todas são neutras, mas o ser humano usa para fins que não são bons, né? Como, por exemplo, o celular, né? Essa facilidade que as pessoas têm de ter acesso, né? À pornografia, por exemplo, né? Então, hoje em dia já tem clínicas especializadas em pessoas com dependência, Viciadas, né, né? viciadas, né, na questão da sexualidade, por exemplo, a pornografia, Uhum. a prostituição, né? E são pessoas de grupos religiosos que acessam, né, esses ambientes virtuais e têm total acesso a isso e praticam. E aí ninguém sabe, né? Ninguém sabe, a coisa vai. Até que se torna um escândalo. Quando se torna um escândalo, aí a pessoa vai ter que se tratar. Né? Mas quantos não se tornam escândalo? Sim, Né? sim. Complicado. Mais uma pergunta aqui, ó. Essa aqui é bem diferente, ó. Paulo é machista? Como interpretar as passagens que ele fala sobre o uso de véus, que está no 1 Coríntios 14:34? Fala que as mulheres devem ficar caladas nas assembleias. Isso era uma tradição? Por que Paulo fala desse costume se ele era um homem de mente aberta? Ele está falando baseado na obra de Cristo? Ele está pensando como um homem da época? Primeiro a gente tem que ver primeiro a tradução, né? Paulo não tem a palavra véu na carta aos Coríntios, embora todo tradutor coloque, né? Mas o que tem é a mulher casada, a mulher comprometida, ela tinha um pingente, né? Uma forma de Se diferenciar. diferenciar pelo cabelo, né? Certo? Então, ele não fala véu, mas ele fala de usar esse distintivo de que ela é comprometida, né? Uhum. Porque ela envergonha o marido, né? Quer dizer, e ele está muito preocupado com o testemunho. Né? Então, nesse ponto aí do suposto véu, digamos assim, eu sou uma pessoa casada e aí eu uso as minhas redes sociais, do tipo das minhas fotos, das minhas palavras ser de conquista. Mas eu não sou comprometida? Uhum. Então, como é que pode ser isso, né? Eu dou a entender que eu não sou, entendeu? Eu dou a entender que eu não sou. Exatamente. Então, para os coríntios, digamos assim, hoje se chama de relacionamento aberto, né? Para os coríntios, né, a mulher podia combinar com o marido que ia ter um amante, né? Ou simplesmente ter E se pronto, vira e lá. é por isso mesmo e fica assim. Então, havia as restrições sociais, né? Então, se a pessoa ela é comprometida, ela tem que mostrar que é comprometida, que é para a outra pessoa não vir querer, né? É claro, não vir, né? Conquistar. Então, elas não usavam esse distintivo de mostrar que eram comprometidas. Aí elas estão na comunidade, naquela reunião, né? Naquela liturgia, naquela coisa toda, a ceia, né, que faziam, semanal, e ela está muito linda, muito sedutora e sem distintivo de que é comprometida. Ela quer o quê? Então, use isso. Quer dizer, não é uma bagunça, a comunidade cristã não é uma bagunça, né? E a outra coisa é que tem a questão tinha duas questões, né?
tinha as deusas, né? E as deusas greco-romanas tinham suas sacerdotisas, então ele não quer que se confunda isso, porque a carta, qualquer carta, quer dizer, se você passa para mim uma mensagem por WhatsApp ou por e-mail, que é para mim, que para falar assim que eu não estou agindo corretamente, você está pensando em mim, está pensando no que eu sou, no relacionamento que você tem comigo, e aí você está tentando me corrigir de forma fraterna. Uhum. Agora, se eu tiro isso do contexto e jogo, né, assim, como se fosse uma coisa absoluta, aí Generalizo? fica estranho, né? Aí você vai parecer uma pessoa rígida, uma pessoa assim. Como Mas conforme veja, colocou aqui, é uma pessoa machista, né? Falou que Paulo é machista. machista, né? Então, tem que pensar nesse contexto de Corinto, né? Em que havia essa questão das deusas, de que elas eram sacerdotisas, e que muitas dessas sacerdotisas elas tinham rituais da sexualidade, essas coisas todas. Tem também a questão de que no Império Romano tem a lei do chamado paterfamilias, em que a mulher não tem esse empoderamento, não é? É o homem, é o pai de família, que o pai de família tem poder sobre todos os membros da família, né? Da grande família, daquela família extensa, inclusive com os servos, com os escravos, ele tem poder de vida, de morte, ele é um imperador dentro de casa. Então, se a mulher é cristã e o marido não é, e ela quer esse empoderamento aí, não é? Aí isso vai pegar mal para o Império Romano, não é? Então, uma coisa é o Império Romano dizer assim, fulano trai o marido, né? Aí fica na fofoquinha, isso aí é outra coisa, é dizer que a mulher está se impondo. Aí o Império Romano não aceita. É pior do que o judaísmo. Pior. No judaísmo, o pai não tem poderes para tirar a vida de um filho nem da esposa. No Império Romano tem. Nossa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, isso aí está dentro de um contexto, do contexto de que Corinto vive. Se eu tiro do contexto, aí fica machismo mesmo. Mas são textos que a gente tem que estudar com mais Cuidado, cuidado, né? Com mais cuidado. Isso. E o interessante que a senhora falou lá no início, e eu achei muito sério isso, e alertou, porque, assim, Jesus não deixou nada escrito, né? Foram os apóstolos depois, até Marcos, Lucas, depois escreveram, e quer dizer, a gente inicia um movimento cristão sem diretrizes, através só de oral, de falar, né, do dom da profecia. Então, como que você estabelece critérios sem estar nada escrito? Para nós hoje, né, o homem contemporâneo, né, que a gente vai em algum lugar, vai numa empresa, tem as diretrizes, a missão, a visão, você respeita aquilo ali. Mas, né, aí isso para mim me tocou muito, porque eu realmente nem tinha... Passou desapercebido, eu acho até que para o grupo também, que como que Paulo tinha que balizar cada ponto. Né? Sangrou aqui, ele tinha que botar um curativo aqui. Aí sangrou, tem que botar um curativo aqui. Né? Exatamente, foi ele que teve que viver isso, porque os evangelhos vieram depois, né? Os evangelhos, tal qual nós os temos, assim, tão completos, com as narrativas todas sobre o que Jesus fez e disse, eles são todos posteriores. Eles são lá para perto do ano 70, e nós estamos falando aí possivelmente de 50, 40 e pouco. Né? Tem até uma pergunta aqui, só para a senhora emendar a sua fala. Assim, ó, depois das cartas de Paulo, que outros futuros escritos balizaram o movimento cristão? Pode-se dizer que a cada geração de escrito, até se chegar na Bíblia, as diretrizes foram sendo mudadas? Não, as cartas de Paulo foi quem... Quer dizer, vamos começar assim. Paulo teve que enfrentar coisa que ninguém mais enfrentava. Por quê? Porque Paulo evangelizava fora do ambiente judaico. Então, os apóstolos, eles evangelizavam
o ambiente judaico. Mesmo quando eles falavam para fora de Israel, eles falavam para judeus. Judeus nascidos e criados fora de Israel, mas eram judeus. Né? Então, Paulo é que começou a evangelizar quem não era judeu. Então, ele foi enfrentando desafios que os outros não enfrentaram. E Paulo foi resolvendo esses desafios com as cartas. Né? Então, o que acontece? As cartas começam a ser copiadas. Por quê? Porque, digamos assim, Paulo enfrentou toda essa problemática em Corinto. Aí outra cidade, a comunidade cristã de outra cidade começa a enfrentar coisa parecida, eles copiam a carta e mandam para lá. Então, as cartas de Paulo começaram a ser copiadas. E aí, Paulo foi dando esse embasamento, né? Então, trecho das cartas foram copiados, às vezes a carta inteira foi copiada. E nós temos papiros antigos, né, do final do primeiro século, início do segundo século, que são trechos das cartas de Paulo. E os estudiosos perguntavam assim, perdeu o resto ou copiaram só esse trecho? Ou copiaram só o que interessa, né? Copiaram só o que interessa para corrigir outro problema parecido em outra comunidade, que não precisa falar daquilo tudo de Corinto, né? E então as cartas foram dando um embasamento doutrinário. Tanto que quando os evangelhos são escritos, as cartas já existem e já estão sendo copiadas. A segunda carta de Pedro já menciona que as cartas de Paulo são inspiradas e estão sendo mal interpretadas, igualzinho estão interpretando mal os textos do Antigo Testamento. Verdade. E na segunda carta de Pedro ainda está sendo escrito, ainda estão sendo escritos os evangelhos. Porque uma coisa é uma anotação sobre o que Jesus, as parábolas, sobre milagres que Jesus fez. Outra coisa é um evangelho que começa e tenha todo o ensinamento de Jesus, né? Aí, esse é bem posterior. Entendi. Mas não é que foi mudando, é que aquilo que Paulo foi dizendo ficou tipo jurisprudência, né? Acho que é isso que chama. É isso aí. Resolveu aqui, tem uma lei para isso, então ela passa a ser... Se aplica aos outros casos. Então, foi assim que foi sendo construída a doutrina cristã. Tanto que as pessoas dizem mesmo que o fundador do cristianismo, enquanto essa coisa doutrinária, essa organização, isso aí se deve a Paulo. O evangelho se deve a Jesus, mas a organização, né, de o que é o cristianismo, como vivê-lo, isso aí verdade. Se deve a Paulo. Verdade. Aí tem gente que fica estressado quando se diz Paulo é o fundador do cristianismo enquanto religião, enquanto corpo de doutrina, de organização, dessa coisa toda. Mas se a gente entende isso. Agora, o fundamento da fé cristã é Jesus, mas a organização veio de Paulo. Né? Excelente, excelente. A pergunta da Joelma aqui, ó. Pode-se dizer que em Coríntios, Paulo ressalta a importância da comunidade, no sentido de estar em comum e estar em união, para o fortalecimento da fé em Cristo? O problema é que, como é a comunidade bastante diversificada, aí tem aquela coisa. Tem um grupo que diz assim, eu não quero nem saber o que Paulo pensa, o que Paulo diz, não é porque veio aqui e falou para nós o Apolo, e o Apolo é filósofo, eu não vou seguir uma pessoa que é rude, que é não sei o quê, sabe? Eu vou seguir as orientações de Apolo. Então, eu faço um grupo, né? Eu só sigo a orientação de Apolo. Aí os que são iletrados, que são pobres, que são escravos, eu não quero nem saber de Paulo, nem de Apolo, eu quero saber de Pedro, porque eu me identifico com o estilo de Pedro e tal. Então, tem uns que são de Paulo, que são de Apolo, que são de Pedro, e, na realidade, isso não é uma comunidade, são grupos rivais, não são só grupos. São grupos rivais. Dentro da mesma comunidade. Dentro da mesma comunidade. Então, você imagina assim, um centro,
que ele, desde o início, ele tem as pessoas que fundaram, ele se organizou, tal. Aí chega uma pessoa, um expositor, homem ou mulher, aí se torna uma celebridade, aí todo mundo, não interessa o que o seu fulano lá no passado fez, né? A dona fulaninha fez aqui e tal. Eu vou por esse aqui, porque esse aqui é que é. Aí já cria. Aí tem outro que diz, não, eu vou seguir o outro influenciador, que é o grande expositor, ou a grande expositora e tal. E aí se tornam grupos rivais dentro do mesmo centro. Isso quer dizer que não existe um centro. Existe uma guerra ideológica, uma guerra de ideias, né? Então, não tem uma comunidade. E Paulo quer que seja uma comunidade. Ele não quer unidade, que seja, né? Uma comum unidade, não várias facções. Isso né? aí. E que já até respondeu a outra pergunta também, que era sobre exatamente de Pedro, de Paulo e de Cefas. Essa aqui respondeu. Cefas é o mesmo Pedro. Os partidarismo, os partidarismo. Isso. E assim, não são só pessoas que admiram esses. Elas se auto-identificam como pertencentes a eles e se tornam rivais, tornam concorrentes dos outros. Né? Ok. Uma pergunta aqui da Maria. Há pouco tempo ouvi numa palestra que Paulo é um dos autores mais lidos da teologia cristã, mas ao mesmo tempo menos compreendido. Na sua opinião, qual que se deve esse antagonismo de ser o mais lido e o mesmo menos compreendido? O Paulo é o mais lido, mais falado na teologia protestante. Os protestantes se identificam muito com Paulo. Né? Porque dizem que Paulo, eles têm uma visão assim, eu acho que uma visão que veio mais de Lutero, porque para Lutero, Paulo era assim como ele. Ele achava que Paulo, ele era muito próximo a Paulo, que era muito parecido com Paulo. Porque Paulo, ele teve que impor, né? Ele teve que, não sei se é impor a palavra certa, mas ele teve que dizer assim, olha, isso que eu estou fazendo foi o próprio Jesus que inspirou que eu fosse evangelizar os gentios. Quero saber se vocês estão comigo, vocês concordam ou não concordam. Né? Mas o que eu recebi não foi revelado pela carne e o sangue, foi revelado espiritualmente. Quer dizer, não foi uma pessoa que me veio e disse assim, Paulo, eu tive uma ideia, que tal se você começar a evangelizar quem não é judeu? Ele não teve essa ideia. Né? Ninguém deu essa ideia para ele. Ele foi sendo levado para isso e Jesus mesmo deu essa orientação a ele. Né? Então, ele começa a fazer esse trabalho. Então, Lutero achou assim, como Paulo rompeu com o judaísmo de cunho farisaico e se tornou um seguidor de Jesus que era orientado espiritualmente por Jesus, ele se achava, Lutero se achava assim, ele rompeu com o farisaísmo católico. Então, ele é como se fosse uma repetição histórica. Uma repetição da história, né? Repetição da história. Então, a teologia protestante é muito vinculada a Paulo, mas trata Paulo como se tivesse escrito, assim, eu estou aqui no meu escritório, então estou inspirado, vou já escrever aqui um texto. E não foi isso. Paulo escreveu essas cartas direcionadas para aquele problema daquela pessoa. São cartas pessoais, né? Certo? Então, ele sabe, ele conhece as pessoas da comunidade, ele sabe como estão vivendo, sabe os problemas dela, e são escritos de circunstância. Então, ali tem coisas que eu posso tirar para mim e para o cristianismo atual, sim, mas a intenção de Paulo foi resolver um problema específico para uma comunidade. Para uma comunidade. E aí eu não posso colocar tudo, é como eu disse, a questão da mensagem que você manda para mim, né? Eu não posso colocar tudo que Paulo disse. Hoje, Paulo diz assim, mulher não corta o cabelo, eu não vou cortar meu cabelo. Mulher não ensina a Bíblia, eu não vou ensinar. Não é isso. Ele está tentando solucionar um problema. Né? Mulher põe um véu na cabeça, se bem que não tem véu. Eu tenho que... Não, aí ele não é entendido, embora ele seja muito falado, ele não é muito entendido, porque
coisas que são costumes da época, problemas de uma comunidade específica, que viveu há 2000 anos atrás, são orientações para aquela comunidade. Então, eu tenho que sempre, quando ler a carta, me perguntar o que é específico para a comunidade de Corinto, no ano, né, no primeiro século da era cristã, e o que é mensagem universal. Tá? Eu tenho que sempre fazer isso, porque senão não tem condição. Né? Senão a gente interpreta errado também, a gente dá a A cor ao interpreta texto errado. que a Então, gente por quer. isso que ele não é bem entendido, porque ele é interpretado errado. Tudo que Paulo disse foi em prática. Como se fosse um ditado assim, de um texto para valer em todos os tempos, em todos os lugares, e não é. Né? Então, veja que também só pega o que é conveniente, porque pega essa coisa de que a mulher não vai ensinar na comunidade cristã, uma coisa que na época seria um escândalo, que o Império Romano ia agir contra a comunidade mais rápido ainda, ia causar perseguição. Então, está tentando proteger a comunidade. E outra coisa é isso no século XXI, né? Que aí mulher não pode falar na igreja. Totalmente diferente, né? Bem, tem perguntas que estão sendo respondidas, tá, gente? Ô, irmã, como que tá o horário da senhora aí? Pode... Não, fazer... eu não tenho mais aula na quarta-feira. A aula da quarta já Porque se deixar, a gente vai até meia-noite aqui. Porque Pode seguir. Pode seguir? Pode. Por enquanto dá pra... Vou fazer uma da Verônica aqui, ó. As cartas de Paulo procuram orientar as comunidades cristãs acerca dos problemas enfrentados por elas. É o que a senhora está falando. Tem registro dos efeitos dessas cartas no comportamento, nas alterações das comunidades? O principal efeito é que nós estamos aqui. Ou seja, o que as cartas de Paulo fizeram foi, quando colocou por escrito o que é realmente o cristianismo genuíno, né? Que é realmente ser cristão, o que isso significa mesmo no cotidiano, no dia a dia. Então, isso ficou registrado para o futuro, né? E aí, como eu disse, essas cartas serviram para orientar as comunidades iniciais, né? Até que começasse a ser compilado aquilo que se chama de Didaquê, que é a doutrina dos apóstolos, né? Então, um texto antigo, do final do primeiro século, que se baseia muito nas cartas de Paulo e é chamado o ensinamento, a doutrina dos apóstolos, né? Que os apóstolos estariam todos de acordo sobre aquilo ali. Mas o fato o efeito principal é que o cristianismo vingou, era só uma sementinha e deu frutos, né? E nós estamos aqui, nós que não somos judeus, estamos podendo viver o cristianismo. E a outra coisa que a gente vê que até vou assessorar um curso agora online, é o martírio, né? Sobre as mártires. Eu vou destacar mais as mulheres, mas o martírio, a perseguição, a morte dos cristãos, né, é sinal, é o efeito, porque eles preferiam morrer, eles e elas, né, preferiam morrer do que fazer alguma coisa errada. Algumas mulheres, elas foram levadas para a boca do leão no Coliseu, porque não aceitaram ser assediadas, não aceitaram uma vivência da sexualidade violentadas, elas, né? Então, elas preferiram morrer do que ceder a uma pessoa rica e importante que tinha poder, né? E que elas disseram não e eles denunciaram como sendo, né, pessoas que estavam contra o Império Romano e foram levadas para o Coliseu. Então, muitas foram caluniadas, morreram caluniadas, né, e tudo. Eu mesmo tenho o nome de uma, que é Luzia, né, meu nome é Aila Luzia, em homenagem à minha avó, que nasceu no dia de Santa Luzia, e Luzia é uma das primeiras, era muito bonito,
foi uma das primeiras a dizer não e teve os olhos arrancados, porque os olhos dela eram muito bonitos, e ela disse não ao pretendente, né? E aí Nossa, muito ela bonito. teve os olhos arrancados e depois foi levada ao Coliseu. É a fé, né? É a É. fé. Então, eu acho que isso aí, o martírio, né, e essa permanência, mesmo com todos os erros históricos da igreja, né, isso é sinal de que realmente esse foi o efeito das cartas. Né? Muito bom. As cartas Muito bom. começaram a afirmar o que é realmente ser cristão. Vou tentar pincelar só para a gente não passar, que eu sei que tem pessoas que têm horários aí. Vou tentar pegar mais duas perguntas aqui para a gente tentar abranger mais e responder mais perguntas aqui. O maior desafio de Paulo era a cristianização dos judeus ou fazer com que os gentios se libertassem das idolatrias? Mais difícil, acho que as duas coisas foram muito difíceis. Mas só que como Paulo deixou, né, os judeus com Tiago e Pedro e se dirigiu principalmente aos gentios, então o grande problema dele foi a questão idolátrica. Porque ficou assim, do tipo assim, tá, eu não vou mais no templo de Afrodite. Mas eu acho normal tudo que se faz lá, né, em relação à sexualidade. Eu coaduno com aquilo ali, Eu eu compactuo, coaduno, né? eu pactuo. Eu acho isso, é isso mesmo. Qual é o problema? Bobagem. Por que não? Né? Então, assim, o fato de não ir ao templo da divindade não quer dizer que tenha mudado uma maneira de De compreender pensar, as coisas. Então, isso foi difícil. Ok. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Tem uma questão aqui, mas seria bom para a senhora pincelar para a gente, que é a questão dos demônios. O que é o demônio para a cultura cristã e o que é o demônio para a cultura judaica? Existem diferenças? Olha, primeira coisa que eu queria dizer há diferenças entre o que se pensa e fala sobre demônio na Idade Média, que se pensa e que se fala sobre demônio no ambiente do primeiro século e até do primeiro milênio, eu acho. Né? Então, para a cultura judaica, essa figura do demônio, ela entrou, essa terminologia, a partir do contato mesmo com a cultura grega, né? Então, primeiro eles foram dominados pelo Império Persa, e no Império Persa eles como tinha a religião binária, né, o bem e o mal, né, os dois deuses, né, o bem e o mal, então os judeus, né, eles despertaram para essa questão de que havia o mal, mas eles nunca pensaram em um ser que se contrapunha a Deus. As primeiras, eles chamam de Satã, né? Satã não é o nome de ninguém, é aquilo que faz, que é acusar, que é fazer tropeçar, né? Ser pego na armadilha, né? Quando eles montavam uma armadilha para caçar um animal, eles colocavam uma pedrinha que, se o animal tocasse nessa pedra, a rede caía em cima, né? Ou aquela armadilha, né? Então, eles chamam essa função de fazer tropeçar na pedra para ser pego na armadilha, de acusar, né? De tipo desviar do caminho, era isso mesmo, como se fosse um viajante que não soubesse para onde está andando, pedisse uma orientação e alguém de má fé diz, é por ali, quando levaria a um precipício em vez de ir para o lugar certo. Então, Satã é o que faz tudo isso, é um cara que atrapalha. E ele não se contrapunha a Deus, porque seria uma outra divindade, e o principal do judaísmo é o monoteísmo, né? Então, essa figura, às vezes, é uma figura que vai tentando atrapalhar o ser humano e que acaba fazendo um bem, porque Deus sabe o que está acontecendo e
e vai fazendo bem. Então, ele vai aparecer principalmente no livro de Jó, e tentando convencer Deus de que Jó tem uma religião falsa, essas coisas assim. Então, eles tentam lidar com esse tipo de figura que aparece no Império Persa, mas, ao mesmo tempo, criticando a religião persa, de que, mesmo que existam figuras assim, elas não são divindades e não devem ser servidas, etc. São criaturas, né? São sempre criaturas. E quando eles entram em contato com o ambiente, a cultura grega, que eles são dominados por Alexandre Magno em 333, e Alexandre Magno impõe o idioma grego, né? O século IV a.C., a filosofia grega, o idioma grego, a mitologia grega, né? E aí eles vão, Alexandre Magno morre logo, mas os generais, né, os diadocos assumem, primeiro os Ptolomeus, depois os Lágidas. Então, o judaísmo ele ficou meio sincrético, né, com essas figuras, mas no ambiente grego, daimon é a mesma radical de dinamite, que é uma força, né? Então, é tudo que age contra mim e que eu não posso dar um tapa, né? Digamos assim, eles não tinham noção de vírus, né? Nem de bactérias, e há coisas que causam febre, então é um demônio, né? É invisível. Tudo era, né? Tudo era. Então, são essas forças que causam algum dano na gente, seja na questão do corpo, seja na mente, seja espiritual, né? Então, são todas essas forças que causam algum dano, né? Que causam alguma enfermidade. E aí, eles também chamam do diabolos, né? Porque bolos é junto, né? Então, símbolos... Não, peraí. Boléu. Antagonista. Colocar, né? Então, o verbo colocar, boléu. Então, bolos é derivado de colocar. Então, símbolo é colocar junto. Sim é junto, né? Símbolo é colocar junto. Diabolos é fragmentar, é separar. Então, aquilo que nos fragmentava, que nos quebrava ao meio, que nos dissociava, que dividia, seja interno, seja externo. Então, chamava de daimon quando para dizer a força invisível, alguém está agindo, alguma coisa está agindo em mim, e essa coisa causa uma divisão interna, uma divisão social, né, comunitária, etc. Então, é nesse sentido, né, no judaísmo, que a gente vê sempre no Novo Testamento, né, causa epilepsia, causa surdez, Então, Jesus curou um menino que tinha um demônio de surdez e mudez, né? Isso faz parte da época, né? Estamos falando de... Eu acho que era uma forma de nomear, né? Sim, sim. E havia forças... De materializar essas forças materializar que eles não conheciam, essas né? forças invisíveis, né? Uhum. Como era alguma coisa que não era normal, então era o opositor. Então, para eles era tudo contra Deus, né? Mas, olha, eles têm tanto cuidado que nem nas cartas de Paulo, nem no Evangelho fala que essas coisas de que Satanás é uma forma grega de falar Satã, porque Satã em hebraico é Shatã. E no grego não existe esse fonema, esse som com sh, não tem, né? Então, por exemplo, o nome de Jesus é Yeshua, aí não tem sh, aí fica sus, Jesus, né? Então, aquilo que nós falaríamos com X, ele coloca S, né? No grego não tem como dizer isso, não tem como dizer em grego Yeshua, não vai conseguir dizer, ele vai dizer Jesus, né? Então, eles falam, em vez de Satã, fala Satanás, né? Que era Satã, aí eles têm que ter uma terminação, que é importante, essa terminação em S, né? Como Jesus, né? Satanás, então eles têm que ter essa, que a gente chama de declinação. E aí, mas eles nunca dizem que isso se apodera, que Satanás se apodera de alguém, que incorpora em alguém, nunca diz isso, né?
E aliás, quando chama Jesus quer dizer que Jesus está agindo por o poder do mal, eles chamam de Belzebu. Aí Belzebu tem uma materialização de alguém que faz o mal, né? Que seria o príncipe dos demônios. Quer dizer, eles acabam dizendo assim, tem que ter alguém que orquestra, tem que ter alguém com inteligência que orquestre essas ações dessas forças, né? Então, elas não estão aí aleatoriamente, parece que elas são orquestradas. E aí eles pensam em alguém que organiza, mas eles chamam de Belzebu, não é bem o que se diz. Sim. Agora, na Idade Média, esses mitos foram todos muito... tomaram uma outra forma, né? Tomaram outra forma. Então, a Divina Comédia é a Bíblia que o povo usa, sem saber nem que existe Divina Comédia, mas... Verdade. Última pergunta, irmã. Se Paulo voltasse hoje e observasse seus escritos, suas recomendações para as igrejas e comparasse com o que está acontecendo, na realidade ele ficaria satisfeito ou rasgaria a roupa? Ele dizia assim, poxa, eu escrevi um negócio certo mesmo, esse povo está precisando ler isso aqui. Olha, eu acho que Paulo nos ensina a ser honestos, né? Ele nos ensina a ser coerente. Já pensou? Paulo escreve para Onésio, né? Para Filemo, a respeito de Onésio, e diz assim, olha, eu estou te mandando de volta o teu irmão e meu irmão, né? Porque ele é cristão, né? E nós somos. Está falando de um escravo, né? Então, assim, como é que você pode ser cristão e ter escravos? Sim. Será que mudou muito? Porque, assim, as pessoas estão dispostas, principalmente no Brasil, a comprar um objeto caro, né? Então, pode comprar um apartamento caro, um carro caro. Ela não tem problema, ela tendo dinheiro, ela não se preocupa em comprar um objeto caro, mas ela não quer pagar para o serviço de uma pessoa. Então, é aquela coisa, compra um apartamento caríssimo, mas para pintar o apartamento, ele não quer pagar o valor que alguém profissional. Deu para ele, pintor. Acostumado com 300 anos de escravidão, né? Sempre pagar pessoas. Não, por que eu vou pagar essa pessoa? Não vou pagar essa pessoa isso tanto, não vou pagar. Mas na hora de comprar coisa cara, às vezes até supérflua, compra. Não tem problema de comprar um objeto caro. Mas não pode pagar um trabalho pelo valor do trabalho, né? Então, isso aí é muito complexo, né? Então, é incoerente, né? É incoerente enganar imposto de renda, por pior que seja pagar o imposto de renda, também paga. Mas é incoerente comprar nota fria, é incoerente todo ato de desonestidade, é incoerente receber um dinheiro para uma ação social e dizer, peraí, eu vou tirar só esse tiquinho aqui, que é incoerente. Depois deixa a brecha aí para as coisas ruins. Então, ele vai nos dizer, olha, ser cristão é ter uma vida que realmente tenha Jesus por exemplo. Né? Você não consegue pensar em Jesus fazendo esse tipo de coisa. Então, ele era muito coerente, Paulo. E é por isso que eu não posso simplesmente achar que ele é machista por causa de uma orientação que ele deu pensando num problema específico, quando ele tem em vários outros textos... É um olhar muito pequeno para uma coisa muito grande, né? Com uma postura totalmente contrária em relação à mulher, porque na carta aos Romanos ele vai dizer, nessa carta está sendo levado por Febe, que é diaconisa na comunidade secreia, né? Ele valoriza tanto Priscila que ele fala Priscila primeiro do que Áquila. Né? Então, quando ele menciona o casal, o normal é mencionar primeiro o homem, depois a mulher. Ele diz Prisca e Áquila. Ainda é por diminutivo, porque Prisca é um nome afetivo. Carinhoso, né? Carinhoso. Não é o nome dela, não, é um apelido.
Então, ele é coerente, né? Então, a gente tem que ver dar esses textos direitinho. Então, ele ensina coerência, ensina a saber lidar com as questões da força da sexualidade, que a sexualidade é realmente uma dinamis. Uhum. Ela pode ser diabólica, ela, dependendo de como essa força ela é direcionada. Se ela é direcionada para gerar vida plena, às vezes não é a vida biológica, mas é a dignidade, né? Ela é uma dedicação ao outro, para que o outro tenha uma vida digna. Então, ela é direcionada, porque ela é uma força. Uhum. Mas aí, se não sabe lidar com essa força, sucumbe, né? Sucumbe mesmo. E aí ele vai dar orientações bem práticas para tudo isso aí. Ele diz como é que certas coisas são possíveis, né? O cara lá em Corinto, ele tomou a esposa do pai. Ele está vivendo com a madrasta. Deveria ter raiva da madrasta, mas ele pegou e foi para ele. Então, é um negócio meio complicado. Como assim, né? Como assim? Imagina. Então, assim, coisas que escandalizavam na época, né? Então, isso aí ele tenta orientar bem nos mínimos detalhes da vida, né? Da questão do dinheiro, do relacionamento com o subalterno. Ele entra em aspectos, né, irmã, que Jesus não entrou, mas que deu uma orientação basilar. E ele começa a pontuar dentro dessa grande orientação dele. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que ele diria assim, olha, eu teria mais algumas coisinhas a acrescentar. Como lidar com as redes sociais, né? Como não se tornar viciado na rede social, como essas coisas todas. Mas a gente está estudando assim, sem pressa, né? A gente vai versículo a versículo e a gente tem assim ficado muito surpreso como vários ensinamentos de Paulo, parece que Paulo escreveu ontem no jornal aqui, publicou numa rede social a questão dos partidarismo, da divisão, da preferência disso. Então, assim, para nós, né, o movimento espírita também, ele está sofrendo bastante ataques, até de dentro mesmo. Né? Hoje se fala em movimento espírita esquerda, movimento espírita direita, de centro. Então, assim, a gente está também dentro de um contexto social desse século aí, sofrendo ataque nosso mesmo. Você vai assistir um vídeo espírita, você fica em dúvida do que ele falou. Se a pessoa não tem sabedoria, não tem um discernimento, ele vai seguir aquele caminho. Então, assim, você vê que Paulo, voltando até numa pergunta e que a senhora falou muito bem, é a unidade, gente. A unidade, todo mundo tem que seguir o Cristo. Né? Se um palestrante está falando bonito, bacana, mas o que do Cristo ele trouxe para mim? Sim. Entendeu? E também eu não sei nada da vida dele, não sei se ele é coerente, porque quando a gente escuta uma pessoa que a gente sabe como vive, faz uma grande diferença, né? Porque às vezes, assim, na rede social é um, né? Na palestra é um. Olha, realmente, esses meus cursos online, tem pessoas de várias religiões, de quem não é religião nenhuma, que participam, não é? Então, teve eu não lembro mais qual foi, eu só lembro do acontecimento, que uma das pessoas, era uma jovem, ela disse assim, mas eu estou participando do movimento espírita, e alguém falou isso assim, 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 né? Ela destoava bastante. Aí eu sei que quem era que estava mais tempo no movimento tentou cortar, dizendo, não, ninguém fala isso, sei o que, não sei o que. Aí eu fechei todos os microfones. Vai dar uma polêmica que não tinha nada a ver. Do vídeo por causa disso. Fechei todos os microfones, botei lá onde eu te falei, aí onde tem um triângulozinho. Botei assim, os participantes não podem ligar o microfone. Pá! Aí disse assim, gente, é o seguinte, calma. Ela disse que começou a participar agora. Ela ouviu alguém. Então, ela ainda não tem ainda a segurança de discernir para ela, todo mundo que fala que é espírita e que, né, ela
ela está colhendo. Vai Então, seguir. calma, gente. Não é que ninguém tenha dito isso. Disseram, ela ouviu, não é? E acatou como sendo aquilo que o Espiritismo pensa. Pois é. Só que, olha, aí eu fui dizer para ela, olha, calma aí, olha, tem o seguinte, você tem que ver primeiro quem é que você está escutando, né? Calma, né? Aí fui dando umas dicas. Aí, agora nós vamos voltar para o nosso assunto, que eu tenho que Que é mais terminar minha. importante. Mas, olha, realmente eu já recebi proposta de um pessoal que tem assim, como era? Espiritismo à esquerda, me pediu para falar alguma coisa. Tá Mas eu, vendo? espiritismo Nossa. à esquerda, que deve ser. Tá vendo só? Olha como eu falei e a senhora ainda foi chamada, viu? Daqui a pouco tá se Aí eu envolvendo falei aí. assim, não, minha gente, eu não vou aceitar isso, não, porque isso fica no canal do YouTube, aí vão achar que eu. É o que a senhora falou, né? Pega depois o contexto disso aí, espalha, daqui a pouco fala assim, Que eu a não irmã sou Ila nem. também faz parte, não sei o Não quê. faço, E já tinha, nem da direita, já nem da esquerda. divide até Eu o só estou do movimento. lado de Jesus, o resto não me meto nessa confusão. Então, a gente tem que saber, né, quem é para a gente poder aceitar, porque a cara da gente fica lá no YouTube, né? Ainda bem que a Então, senhora aceitou de boa aqui, tá? Que bom, né? A gente não é. A gente é mais raiz, é o espiritismo mais raiz, não, mas Kardec, não, tá? tranquilo, conheço vocês. Mas, Brincadeira. olha, antes eu aceitava muito, porque eu ficava assim, é o diálogo interreligioso, a oportunidade de dialogar, não sei o que, não sei o que. Depois, aí eu tive problemas, sabe? Tive problemas sérios. Com esse negócio de Paulo, de Apolo. Eu fui a um evento da Concafras, né? E aí teve uma turma que sempre eu falei para eles e tal, que é contra a Concafras, né? Aí foram bem radical comigo mesmo, né? Disseram que eu não devia ter ido, porque aquele negócio de Alta de Souza é uma seita, não é espiritismo verdadeiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, olha, eu dialogo com todo mundo, tá? Uhum, Essa aí é uma divisão entre vocês, eu não tenho nada a ver com isso. uhum, Né? Então, eu fui e não vejo que fiz nada de errado, e nem vocês podem avaliar o meu agir, porque a única instituição que pode me chamar a atenção e me exortar por ter ido a algum lugar, a algum grupo, né, de alguma religião, é a Igreja Católica, e a Igreja Católica não faz isso comigo, então vocês também não podem fazer, né? Mas eu tive que falar sério. Aí romperam comigo, mas romperam mesmo, romperam assim, nossa. de não nem falar mais comigo. Eu mando assim, mensagem do WhatsApp, feliz aniversário, feliz Natal, feliz Páscoa. Resposta do outro lado, nada. Nada, até Mas te bloqueio. mesmo assim, eu tenho. Esse povo convivia comigo mais de perto, né? Então, sei aniversário, sei tudo, aí boto lá. Uhum, Já coloquei em um dos meus livros um agradecimento a uma delas, porque fez uma transcrição de palestras minhas para eles, e aí eu depois usei como artigo, como um livrinho, uhum. mas mandei para ela nenhuma resposta. Nada, te bloquearam. Nada, eu não quero saber de mim, porque eu fui num evento da Concrafos, né? Então, eu nem sabia desse negócio. Muito Para mim, radical, né? Muito muito radical. radical. Então, Radical. eu vi que isso aí não é só entre o catolicismo, né? Sim, sim. Mas é uma coisa que está na igreja evangélica, que está no espiritismo, né? Muito essa questão de influencer, né? De rede social, né? Então, antes, assim, eu me tornei muito conhecida por causa do Haroldo, né? Sim. Aí depois teve toda uma turma que detesta o Haroldo, começaram a me detestar. Calma lá, amigos, esse negócio da parte. Não tem nada a ver com o que o Haroldo faz da vida dele. Se você concorda, não concorda, é problema seu. Não me envolva, né? Não me envolva. Se não está de boa com o Haroldo, mas não vem respingar em mim, não, porque não tem nada a ver, não. Né? Mas não tem nada mesmo. O Haroldo faz da vida dele o que ele quiser. Sim, sim, sim. Nossa. Ô, Eu não irmã, tenho nada a ver com eu isso. só agradecer. Alguém do grupo quer falar alguma coisa? Quer se pronunciar?
Não é cálice para sempre, não é casamento, não, tá? Não fiquem com medo de mim, não, porque eu sou sincera mesmo, gente. Quem não quiser ouvir sinceridade, não conversa comigo, porque eu acho que certas coisas não adianta a gente pôr panos quentes. Estamos aqui num ambiente interno, né? Isso não é para a grande mídia, e nós estamos conversando, né, dos desafios de que é o cristianismo em todas as vertentes. Sim, sim. Né? Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo, que coisas acontecem. Então, a gente tem que saber o que faço com essas coisas, como que eu me comporto, né? Então, eu realmente eu não rompo com ninguém, não tenho motivo nenhum para romper com ninguém, mas respeito se a pessoa não quer mais convivência comigo, relacionamento qualquer comigo, não tem problema, que nem Jesus agradou, imagina. Pois é. Imagina eu, né? Mas, assim, eu acho que a gente, é uma coisa que a gente, num ambiente mais interno, assim, a gente pode falar. Esse da minha aula, como é uma coisa que realmente muita gente participa, eu disse, espera aí, vai já ter uma briga entre espíritos aqui, pá, desliguei o microfone. E conseguir contornar a situação, né? Porque, às vezes, as pessoas também elas se esquecem de que não estão dentro do ambiente espírita e que tem muita gente ali que não está entendendo nada e que pode ter uma visão negativa, não é? Mas, Então, ô irmã, esses cursos depois divulga para nós. Depois manda para mim para eu divulgar, se a gente puder fazer, a gente pode sim, aberto para faz. todo mundo. São sempre três vezes no mês, né? São só de 3 dias. Uma vez cada dia na semana. E ficam gravados, né? Quem Ótimo. não pode participar. E a gente. É a minha irmã que gerencia, né, essa coisa, e é só uma pequena taxa simbólica, só para manter aí uma sopa, se eu não me engano, lá em Teresina, que ela faz, né? Não, sem Esses problema. projetos. Depois eu te peço o link, aí eu divulgo pro nosso grupo. Prometemos não brigar ao vivo, tá? Prometemos que a gente não vai brigar ao vivo, Ficou engraçado. tá? A gente não vai Ficou passar engraçado. esse vexame. Ai, Ok, pessoal, tá tranquilo para vocês? Ó, passamos muito do horário, é só agradecer e pedir desculpa pro pessoal que ficou conosco aqui até o final. Foi assim, um banquete que a gente teve aqui. falando em banquete, eu acho que eu vou ver se tem alguma sopinha ali, Eu ou também então algum até, cafezinho. eu também tô no hotel aqui, eu tenho que depois me virar com o que tem aqui. A minha esposa tá lá em casa, fez uma sopinha, uma vaca atolada, eu não posso Puxa, comer, meu entendeu? Deus do céu. Ai, Então, assim, gente. irmã, mais uma vez, do coração, muito obrigado pelo carinho, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento que você transbordou aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta para nós, cada fala sua que você tem conosco aqui, a gente depois volta aos estudos muito diferentes, com uma visão muito diferente. Assim, é um estudo aqui que eu tenho certeza que a gente vai rever para nós mesmos. De tamanha informações que a senhora passou e que eu tenho certeza que assim, eu não consegui anotar, e eu gosto de anotar, já que eu fiquei como moderador aqui, então eu com certeza vou rever e vou anotar e vou levar para os nossos estudos, tá? A gente fica Tá também bom. à disposição. E quando a senhora vier aqui por Belo Horizonte, passar por aqui, tiver alguma coisa, você fala comigo que eu pego a senhora e levo para Juiz de Fora para fazer uma palestra presencial, tá? Eu Eita, levo meu mesmo. A Deus. gente fica lá, a gente faz um estudo presencial. Quando tiver aí, tiver disponibilidade, eu me proponho aí, tá bom? Certo. Pois tá bom. Ok. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Desculpa a loucura, mas essa sou Nada, eu. a gente tá aqui, Ai, tá? ai. Então Tá vamos bom. fazer a nossa oração Obrigada final. pelos coraçõezinhos que subiram na tela. Esse meu aqui, que eu estou usando aqui, não tem os emojis. Deixa eu ver se tem. Acho que Ah, tem. o pessoal Tem, gosta de tem coisa. sim, ó. Pera aí, o coraçãozinho para vocês também. Aí. Vamos fazer então nossa oração final de agradecimento. Esse Deus de amor e bondade e infinita misericórdia para conosco. A Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo para todos os comportamentos e ações. Agradecemos por esse banquete de luz que tivemos nessa noite de quarta-feira, esse alimento espiritual que tivemos para o nosso coração. Agradecemos também a esse apóstolo da luz, o apóstolo dos gentios,
que tem nos ensinado, apesar de ter escrito as suas cartas há quase mais de 2000 anos, mas que continuam vivas para o movimento atual, e somos tão necessários das suas cartas, desse grande alimento. Envolva, Senhor, todos aqueles lares que aqui estão conectados, e que talvez aqueles que porventura vinham assistir este vídeo mais tarde sejam abençoados também. Obrigado por Jesus ser esse mestre, por estar na nossa vida, por estar sempre nos acompanhando, e como que diz, uma nuvem de testemunha sempre está conosco. Obrigado à irmã Ila, sua disponibilidade, e todos os corações amorosos que irradiaram energias de amor. Obrigado mais uma vez, Senhor, e faça-nos instrumento da vossa paz, aonde quer que estejamos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Tudo de bom para você.